O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout, diz levantamento. Síndrome de burnout é o distúrbio emocional gerado pelo esgotamento físico e mental intenso. Isso reflete o nível de insatisfação com o trabalho. Total. Total. E agora a gente está tendo uma grande movimentação de volta para o escritório, né? Sim, aquela coisa que você fez o home office, agora Aham, está isso, voltando, né? isso. E aí tá tendo muita gente pedindo demissão, né? Falando assim, isso aqui eu não quero mais, porque agora eu quero só trabalhar de casa, porque já conheceu uma outra realidade, né? Então, muitas pessoas que voltam, acabam voltando para o escritório, fica totalmente insatisfeita, Uhum. porque aí já volta também todo aquele peso, às vezes, de pegar um trânsito, toda aquela aquilo que você não tem, talvez, trabalhando em casa, né? Porque eu vejo hoje que, assim, o trabalho remoto, ele não é para toda empresa. Não Também acho que toda acho. empresa está Não é para preparada. cada. E não é para todos os setores. Não é para todos. Não, de forma alguma. Então, tem benefícios, tem malefícios, mas para quem estava de casa, né, e se acostumou, pessoas que têm famílias ali, voltou para o escritório, realmente é um baque muito grande. Mas eu acho que o home office também criou uma coisa de desconexão do todo. Totalmente. Porque, assim, isso que eu estou falando, uma empresa, ela tem que ter comunicação. Os setores têm que se comunicarem. Porque você não fica sabendo daqui, você não fica sabendo dali, É. e você não tem uma visão geral. Não é que cada um não mande no seu setor, ou Uhum, que os setores sejam uhum, autônomos, uhum. mas você tem que ter uma visão geral. Mas eu acho que a questão aqui, pelo menos no Brasil, não foi um processo intencional, né? A gente foi meio que assim, jogou e falou Exata, era assim, vai ter que necessário, adaptar. era Então como não tinha. tinha uma Não, estrutura e não foi desenvolvida essa estrutura, né? De assim, vamos começar aqui a comunicar, ter processos. Eu já trabalhei com empresas totalmente remotas que têm processos estruturados. Você não tem problema de comunicação. sim, mas você vê que tendo a Sim, presença com já é certeza. difícil, Exatamente, mas de novo, assim, né? foi uma coisa assim, não foi uma coisa que a gente conquistou também, né? O trabalho remoto, né? Não foi uma coisa Não. conquistada. Foi uma coisa jogada ali e falou assim: se vira aí agora e faz o que você consegue fazer. E vamos ver o que vai E dar. vamos ver o que vai dar. Mas, assim, a questão do burnout também está muito relacionada à própria falta de sentido, né? É porque eu acho que tem uma coisa que o Bernardo fala muito dessa coisa das condições de trabalho. Eu acho isso Uhum, sim, é real. é real. Super cobrança, Uhum, super falta de condição. Você uhum, você está exigindo uma coisa, você não dá nem condições uhum, materiais para a pessoa sim. fazer, né? Nenhuma A pessoa não ferramenta, tem não uma tem. cadeira, a pessoa não Uhum, tem se ela precisa de um programa de computador para exercer, ela não tem acesso. Então, assim, não dá. Mas eu acho que isso se agrava muito quando não tem o tal do propósito. com certeza. Você está fazendo um trabalho desconectado do todo Uhum, e você fala: será que a gente está ajudando as pessoas? Será que a gente realmente está uhum, informando? uhum. Eu acho que isso também agrava. E Agrava. isso eu acho que é um fator mundial. É, Do é um fator Brasil, mundial. talvez seja essa falta de estrutura, a violência, porque aí eu entendo que a Uhum. pessoa, por violência, não queira Uhum, trabalhar, porque sim. ela tem que pegar um ônibus, ela tem que se Aham. expor a mais violência, isso tudo eu entendo. Uhum. Mas a falta de propósito é um fator Que pesa. que pesa É não muito. ter um porquê, né. Você pode ter o melhor chefe do mundo, Uhum. né? Uhum. E ele ser ótimo, tá, 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 e você não tá conectado Uhum. naquele propósito. Adoece. É uma Entendeu? questão de tempo, a pessoa Você pode estar adoece. numa empresa maravilhosa, Uhum. né? Uhum. Que te dá todos os recursos técnicos, Uhum. que paga suas férias, paga Uhum. seu 13º, Uhum. mas você É. não consegue transcender, assim, de Uhum. estou fazendo algo que possa mudar a vida de uma pessoa, Uhum. Sim, né? sim. Próxima, Bru. Crise de saúde mental. Você já falou. O Brasil tem maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. É. E eu acho que um movimento também que tem acontecido muito é que hoje as pessoas, elas têm se manifestado mais, né. Então, se for pensar em antigamente, claro que também cresceram muitos casos, Com certeza. né, mas hoje, as pessoas já fazem esse movimento também de falar: "Olha, não consigo", né, Não de tá legal. reconhecer: "Não tá legal", Exatamente. porque antigamente você ficava. Não, a pessoa infartava Teve sem eu abrir a já boca.
Em uma né? das empresas que eu trabalhei, um gestor infartou, Sem abrir a boca. sem abrir a boca. Aí você fala assim, mas fulano, mas ele estava sempre sorridente, Aham. tão calminho. Uhum. Talvez tenha sido por isso. Não é Exatamente. maltratar os outros, Não. mas é tal do autoconhecimento. Qual é o meu Aham. limite? Exatamente. Porque eu não posso esperar que Exatamente. os políticos me deem o limite dos meus direitos, dos Sim. meus deveres. Uhum. Eu não posso esperar que um patrão, uma empresa, determine qual é Uhum. o meu limite. O Uhum. meu limite eu vou ter que achar. Uhum. E aí eu acho que também tem uma questão de que hoje a gente fala de forma mais abertamente, isso veio muito da pandemia também, de saúde mental, Exatamente. né? Então existe uma aceitação melhor na sociedade para isso, né? Que antes eu acho que era muito mais velado, assim, era muito mais um tabu de você falar de saúde mental, a pessoa já te olhava até estranho, né? Então eu acho que Exatamente. hoje tem essa abertura maior. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.